E aí, galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje falaremos sobre Kenny Arroyo, meio atacante equatoriano de 19 anos, recentemente contratado pelo Cruzeiro. Não vou dizer como a principal, mas como uma das principais apostas para qualificar o elenco para essa temporada de 2025 e também pensando no futuro, até porque o Arroyo assinou o contrato com o Cruzeiro até o final de 2029. Valores muito importantes da negociação, né? Segundo as fontes aí, né? Os principais setoristas, o Cruzeiro pagou aproximadamente 7 milhões de euros pelo jogador, o que dá mais de 40 milhões de reais, igualando ao Fabrício Bruno aí como as contratações mais caras da história do Cruzeiro em valor, mas quando a gente analisa que o Arroyo é 50% do Cruzeiro, porque a outra metade do passe dele segue vinculado ao Independiente Del Valle, que é o clube que o revelou lá no Equador, né? A gente considera então que o Arroyo potencialmente é a contratação mais cara da história do Cruzeiro. Então, obviamente, se espera um bom retorno também. Tá? Então, a ideia desse vídeo é falar um pouco sobre estatísticas do jogador, trajetória de carreira. É uma carreira muito curta, né? Ele tem 19 anos ainda, mas já passou aí por 2 clubes, teve bons momentos, algumas questões problemáticas, e essa chegada no Cruzeiro que foi marcada aí por uma postura, eu vou chamar de pouco profissional do atleta, né? Que fez força pela transferência, estava bem insatisfeito lá na Turquia, ficou usando muito as redes sociais. No final das contas, ele conseguiu o que ele queria, conseguiu a transferência para o Cruzeiro e é um jogador que tem, inclusive, o sonho, né, a possibilidade de disputar a Copa do Mundo do ano que vem. Para isso, vai ter que jogar muita bola com a camisa do nosso Cruzeiro. Só antes de mostrar os lances do jogador, que eu sei que é o que vocês têm mais interesse, né? Lembrar que esse vídeo é feito com apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro, apoiador aqui do canal 6x1 também. Então, se você gosta de fazer uma apostinha esportiva, sempre com responsabilidade para se divertir, eu te indico a fazer isso na Betfair. O link está aqui na descrição. Se você não tiver conta, é muito simples para criar sua conta lá também. E fique sempre atento aos bônus, tá? Sempre tem alguma promoção legal ali, final de semana, jogo de seleção brasileira também. Então fique esperto aí para aproveitar as promoções. E caso você queira comprar produtos oficiais do Cruzeiro, né? Camisas oficiais, canecas, copos, bonés, bandeiras, tem tudo quanto é produto que você puder imaginar. Lojas do Cruzeiro. Você pode apontar a câmera para esse QR Code que está na tela aqui, ou você pode entrar no link que está na descrição. Chega no mesmo lugar, você consegue comprar diretamente pelo WhatsApp mesmo, processo bem simples, e as lojas do Cruzeiro entregam em qualquer lugar do planeta, tá? Desde que tenha um CEP, obviamente, né, que possa ser enviado pelos Correios, eles entregam em qualquer lugar do mundo. Tá bom? Então, lojas do Cruzeiro e Betfair, os nossos patrocinadores. E vamos lá, lances de Keninho. Tietê é cria aí das categorias de base do Independiente Del Valle, que tem revelado muito jogador bom nos últimos anos, tá? Primeiro contato que eu tive com esse atleta, né? A primeira vez que eu vi ele jogando foi no Sul-Americano Sub-17 de 2023, tá? Ele foi titular do Equador em toda a campanha, foram 9 partidas naquela competição, e ele marcou 3 gols. Detalhe, ele fez um gol contra o Paraguai, e ele fez 2 gols contra a seleção brasileira, 2 gols muito bonitos, estão aqui no vídeo, inclusive, né? Ele até fala que o gol mais bonito da carreira dele é um desses 2 que ele marcou contra a seleção brasileira ali, que ele dribla o Sherman, dribla o Vitor Reis, zagueiro que, né, era do Palmeiras e tudo mais, e finaliza na saída do goleiro. O Equador foi vice-campeão do Sul-Americano nessa oportunidade, perdendo o título justamente para a seleção brasileira, mas o Arroyo apareceu como um jogador de muito destaque. No meio do ano, ali por volta do mês de julho, ele disputou a Libertadores Sub-20 pelo Independiente Del Valle, até marcou um gol na partida contra o Always Red da Bolívia. O time foi até a final, mas acabou derrotado na decisão. Tá? O Del Valle perdeu a final da Libertadores Sub-20 nessa temporada para o Boca Juniors. Em novembro de 2023, ele integrou a seleção do Equador, que disputou o Mundial Sub-17 da categoria, né? Foi titular ali contra a Indonésia, não jogou contra Marrocos e Panamá, e no jogo contra o Brasil, que foi o que eliminou o Equador, uma derrota por 3-1, inclusive, o Arroyo jogou os 90 minutos. Ele não conseguiu brilhar no Mundial, mas teve partidas assim bem ok, tá? Mas não foi tão determinante como havia sido na disputa do Sul-Americano. Mas a seleção brasileira avacalhou os planos do Arroyo aí nesse ano específico, né? Nessas competições sub-17, o Equador acabou parando no Brasil. E depois do Mundial, em dezembro de 2023, o Arroyo fez a sua estreia como jogador profissional. Ele entrou numa partida contra o El Nacional, o time, inclusive, né? O Del Valle perdeu esse jogo por 2-1. Ele jogou ali aproximadamente 30 minutos no segundo tempo e tudo mais. Depois até ficou no banco
nas partidas da decisão do campeonato equatoriano, tá? Mas o Arroyo jogou só uma partida pelo time de cima em 2023. Ele estreou profissionalmente com 17 anos. Para 2024, ele já era uma peça de elenco ali do Del Valle. No primeiro jogo do campeonato equatoriano contra o Delfim, ele já entrou ali 20 minutinhos e normalmente vinha entrando ali no decorrer das partidas. Aí o Del Valle disputando a Libertadores, né, entre o jogo contra o Liverpool e um jogo contra o San Lorenzo, precisou rodar o elenco e deu oportunidade para alguns reservas. O Arroyo foi um deles, inclusive, titular numa vitória contra o Libertad de Loja. O time ganhou por 3-0. O Arroyo fez um gol e deu uma assistência. Essa foi a primeira partida dele como titular no elenco profissional do Del Valle. Então o pessoal já cresceu o olho, falou: opa, esse moleque é diferente. Ele começou a entrar, inclusive, em partidas de Libertadores, chegou até a jogar as partidas contra o Palmeiras naquela edição, mas entre esse jogo, né, que ele fez gol e deu assistência, que foi no dia 7 de abril, ele entrou em várias partidas sem conseguir produzir muita coisa e só foi dar uma assistência lá 2 de junho, numa partida contra o Orense. Ele entrou no finalzinho, estava 0-0 e ele deu assistência para o gol da vitória. Teve algumas oportunidades como titular, não conseguiu abraçar, aí teve um jogo contra o Cumbaiá, que ele entrou e deu uma assistência, depois uma partida contra o Vinotinto na Copa do Equador, que ele fez um gol, e a partir desse jogo, isso era agosto, setembro, aí ele virou titular do time na reta final da temporada, tá? O Arroyo é um jogador que chama atenção que nos números dele, ele fica tipo 3, 4, 5 jogos sem um gol ou uma assistência, mas às vezes ele pega um adversário e deita o cabelo. Por exemplo, 28 de setembro, Del Valle 5, Universidade Católica 2. Universidade Católica, que é um time que o Cruzeiro jogou contra ano passado, né? Inclusive, um time que normalmente disputa competições continentais, foi 5-2, o Arroyo fez um gol e deu 3 assistências. Mas depois desse jogo, ele passou 7 partidas em branco, tá? Até teve boas atuações, mas em branco, que eu digo, é sem produzir gols, né? Seja gol ou passe direto para gol. Aí teve um jogo contra o Macará, 24 de novembro, uma goleada por 7-0. Ele fez um gol e deu 2 assistências, uma partidaça, o melhor em campo. O Del Valle acabou sendo vice-campeão equatoriano nessa temporada, foi 3-0 para a LDU o jogo de ida e 1-0 vitória do Del Valle no jogo de volta, obviamente insuficiente. E o Arroyo titular em toda essa fase final, tá? Inclusive nos jogos decisivos, tendo boa participação. E ele fechou essa temporada de 2024 no Del Valle com 38 partidas, marcando 4 gols e dando 8 assistências. Pegando dados apenas do campeonato equatoriano, que a gente tem a estatística detalhada aqui, foram 30 partidas na competição, ele foi titular em 18 delas, veio do banco em 12 oportunidades, marcou 3 gols, teve aí 4 grandes chances perdidas, uma média de 1,7 finalização por jogo, tá? Um jogador que busca bastante o arremate. Os 3 gols que ele marcou foram em finalizações de perna esquerda, tá? Um canhotinho que usa a perna direita, mas a finalização dele de canhota é obviamente muito melhor. Sofreu 2 pênaltis na competição. Ele deu 8 assistências, criou 5 chances claras de gol, teve aí 83% de acerto nos passes, 20% de acerto nos cruzamentos, que é também uma estatística válida quando a gente analisa que é um ponta, né? Um cara que joga pelo lado do campo. Em média, né, olhando as estatísticas defensivas, 0,8 desarme por partida, que não é muito impressionante, 2,5 bolas recuperadas por jogo em média. Esse número não é ótimo, mas quando a gente lembra que boa parte dos jogos ele veio do banco, né, e essa média aqui é por partida, então acaba sendo até interessante. Ele teve um aproveitamento de 60% dos dribles tentados na competição e ganhou 55% das disputas de bola, sendo que pelo chão ele ganhou 61% dos duelos, pelo alto apenas 26%. Então dá para ver que o jogo aéreo é digamos assim, um ponto de melhoria do atleta. Em média, cometeu 0,4 faltas por jogo e sofreu uma falta por partida. Tomou 2 cartões amarelos, nenhum vermelho, então não tem aí muita preocupação nesse aspecto disciplinar. Na virada aí de 2024 para 2025, o Arroyo já foi um jogador especulado em vários clubes, né? Muita gente interessada aí em mais uma joia do futebol equatoriano e acabou sendo convencido, né? Apareceu uma boa proposta para ele do Beşiktaş, clube da Turquia, um dos principais clubes da Turquia, ao lado de Fenerbahçe e Galatasaray, que pagou pelo jogador aproximadamente ali 6 milhões de dólares, tá? Um pouco mais de 5 milhões e meio de euros, dá uns 6 milhões de dólares, foi o valor investido aí pelos turcos
para contar com o futebol do Arroio. Deixando claro, né, o Del Valle não é bobo nem nada, manteve 50% dos direitos econômicos do atleta, justamente pensando numa valorização, né, em caso de uma revenda futura. O Arroio estreou pelo Beşiktaş no dia 21 de fevereiro de 2025, entrando no segundo tempo de uma vitória sobre o Eyüpspor, grandes nomes, inclusive, dos clubes turcos. Primeiro jogo que ele teve como titular, foram 4 dias depois, uma vitória por 2-1 sobre o Antalyaspor, e o Arroio marcou seu primeiro gol pelo clube. Ele foi titular e acabou saindo no intervalo da partida. Nos jogos seguintes, ele entrou no segundo tempo, não conseguiu produzir ali muita coisa, não entrou no clássico contra o Galatasaray, também não entrou no clássico contra o Fenerbahçe, vale pontuar esse detalhe aqui, tá? E é um jogador que normalmente entrava no segundo tempo das partidas. Aí teve um jogo lá em 25 de abril contra o Hatayspor, que ele entra e faz um gol, tá? O seu segundo gol, o primeiro gol no campeonato turco, mas isso não mudou muito a condição dele no elenco, tá? O treinador, né, o Solskjaer, parecia enxergar o Arroio como um atleta para o futuro e ele não tinha tantas oportunidades assim. Entrou em mais alguns jogos ali na reta final da temporada e só foi ser titular no campeonato turco no jogo da 37ª rodada contra o Çaykur Rizespor. Ele foi titular, jogou 53 minutos, substituído ali no início do segundo tempo. O jogo estava 0-0, sem ele o time acabou perdendo por 2-1, tá? Mas a gente pode dizer que a passagem aí do Arroio nessa primeira temporada de Turquia foi discretíssima. Foram 12 partidas no total, 2 delas como titular, em 10 oportunidades ele veio do banco. Marcou 2 gols, como eu já citei, não teve aí nenhuma assistência, e somando, tá, a minutagem de todos os jogos do Arroio, deu 275 minutos. Isso dá aproximadamente 3 jogos, né? Um jogo tem 90 minutos, vezes 3, 270, 3 jogos e 5 minutos. Ele definitivamente jogou muito pouco lá. Então a gente consegue entender o descontentamento do atleta, né? Essa vontade de ter mais oportunidades, até pelo desejo de voltar a jogar pela seleção, tá? Tem esse detalhe aí. O Arroio, ele fez a sua estreia, ele fez 2 jogos, na verdade, pela seleção equatoriana durante a temporada 2024, quando ele estava lá no Del Valle. Ele entrou num 0-0 contra o Uruguai, tá? Jogou ali 10 minutos e jogou 20 minutos de uma goleada por 4-0 sobre a Bolívia, isso em outubro e novembro de 2024. Então é um jogador que ainda sabe, né, que se ele tiver sequência, se ele estiver jogando, ele pode aparecer no radar da seleção visando a Copa do Mundo do ano que vem. E agora, no início dessa temporada 2025-26, as coisas acabaram não mudando muito para o Arroio, tá? O Beşiktaş estava ali na fase qualificatória para a Liga Europa, caiu frente ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia, e aí caiu mesmo, tá? Perdeu 4-2 e 2-0, perdeu bem perdido, inclusive, e o Arroio não saiu do banco em nenhum dos 2 jogos. Foi para a eliminatória ali da Conference League, inclusive, eles enfrentaram o St. Patrick, que é um time da Irlanda. No jogo de ida lá em território irlandês, o Beşiktaş já meteu 4-1 já, então assim, já foi tranquilo. O Arroio entrou no segundo tempo desse jogo, jogou ali uns 30 minutinhos e jogou bem, tá? Finalizando a gol, criando jogadas. Foi uma boa partida do Arroio aí, isso no dia 7 de agosto agora, tá? Tem menos de um mês. Na semana seguinte, a partida contra o St. Patrick era em casa e o Arroio foi titular. O problema é, o time fez um primeiro tempo horroroso, estava perdendo por 2-1. No intervalo, o Arroio foi sacado e ele não fez nada no jogo, tá? Foi uma atuação fraquíssima dele, inclusive. O time, com outras peças, conseguiu virar no segundo tempo, ganhou por 3-2. No campeonato turco, o Arroio ficou no banco, não entrou. E aí, no jogo contra o Lausanne, né? Lausanne da Suíça, o Arroio também não entrou na primeira partida e no segundo jogo ele nem foi relacionado. E aí veio aquela informação de que estava negociando, de que ele tinha faltado a treinamento, enfim, uma postura pouco profissional por parte do jogador. Isso aí a gente não deve incentivar também, né? Porque se ele fez com os outros, ele pode fazer aqui no Cruzeiro também. Então é um ponto de atenção sobre Kenny Arroio. No final das contas, o Beşiktaş acabou sendo eliminado da conferência também e o técnico foi mandado embora. Mas a negociação com o Cruzeiro já estava bem avançada, né? E Kenny Arroio assinou então de forma definitiva com o Cruzeiro até o final de 2029, tá? O jogador vindo aí por um valor importante. Esperamos, né, que ele consiga ter ali, acrescentar realmente esse talento, essa qualidade técnica ali. E o Leonardo Jardim até chegou a falar em algum momento, né? Pô, eu não tenho aqui um Everton Ribeiro, um Goulart, um Arrascaeta e tudo mais. Se o Arroio vingar, tá? Se ele virar, né? Se ele conseguir converter o potencial que ele tem,
é esse tipo de jogador, né? Ele é aquele ponta, mas não é o ponta que pega a bola e vai para a linha de fundo buscar o cruzamento. É aquele ponta que até por jogar com facilidade ali pelo lado direito, sendo canhoto, ele puxa a jogada para dentro para buscar uma jogada de criatividade, uma tabela, faz cruzamentos com alguma frequência, busca a finalização. Acho virtuoso assim o fato dele ser canhoto, mas ter uma capacidade de usar o pé direito também, né? Por mais que o esquerdo seja claramente o pé dominante. O golaço que ele marca contra a seleção brasileira, inclusive, né? Que ele corta da canhota para dentro e finaliza de pé direito, é uma boa mostra que é um jogador que tem esse recurso, tem ali uma qualidade técnica interessante, e eu gosto muito da aposta, tá? Confesso que não gostei da postura dele, da forma como saiu da Turquia, mas pelo que o Cruzeiro falou e tudo mais, era um atleta que o clube queria bastante, o Leonardo Jardim aprovou, o Joaquim Pinto também, né? Certamente já tinha esse jogador no radar. Calhou a oportunidade de trazer, o Cruzeiro fez um esforço importante. Agora é a hora do Arroio mostrar em campo, né, e justificar essa aposta do Cruzeiro. Eu não sou do tipo que fala, mas jogadores equatorianos normalmente vão mal no Cruzeiro. Gente, o que cada jogador tem sua história, sabe? Não tem esse negócio da nacionalidade, né? Por exemplo, o Espinosa, que no Cruzeiro não foi bem, é verdade, mas em outros clubes jogou muito bem, disputou Copa do Mundo e tudo mais. Guerron, aqui no Cruzeiro, deixou-se perder pelo extracampo, né? Mas foi um jogador que brilhou em outros momentos, decidiu Libertadores, tá? Conde Caicedo, não, esse era ruim mesmo, mas lá no Del Valle jogou bem. Então a gente tem que ter calma, não querer ter qualquer tipo de preconceito com o Arroio por causa de outros jogadores. Deixa ele chegar, jogar, se adaptar, tá? Não vamos ter a expectativa que o Arroio vai chegar deitando o cabelo, virando a solução, até porque o Cruzeiro não precisa de solução para todos os problemas. Tem jogo que a gente vai precisar de uma solução diferente, mas o nosso modelo tático atual funciona. E se você me pergunta assim, onde o Arroio encaixa nesse time do Leonardo Jardim? Predominantemente como meia-direita, né? A ponta direita é a posição dele, o setor que é ocupado pelo Christian. Ele pode jogar do lado esquerdo ali, no papel Wanderson, sendo um concorrente ao Sinisterra também? Pode. Pode eventualmente jogar como camisa 10 na função do Matheus Pereira? Pode também, é um jogador que já realizou esse papel. É que na seleção do Equador, como ele é contemporâneo do Kendry Páez, né, que foi comprado pelo Chelsea, está jogando lá no futebol francês, aí normalmente o Arroio jogava mais pelo lado, porque o Kendry Páez era ali a figura que centralizava mais, né, digamos assim, os holofotes, a expectativa dos equatorianos. Mas eles são parças ali, né? Jogaram juntos e o Arroio é um cara que tem também muito recurso, tá? Eu acho que é um bom jogador, foi uma boa aposta do Cruzeiro, gostei bastante da contratação, agora é torcer para que as coisas corram da melhor forma possível mesmo, né? Para que ele tenha uma postura bem profissional, focado no campo e bola, porque trabalhando aí com essa comissão técnica e com o elenco que a gente já tem, acho que vai encaixar bem, tem tudo para dar um bom retorno técnico para o Cruzeiro. Beleza? Está colocada então a minha opinião sobre Kenny Arroio. Gostaria que você deixasse aí nos comentários também o que achou do atleta, se foi um bom nome ou não. Não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal caso ainda não esteja inscrito. Na segunda-feira a gente volta com a rotina das lives aqui no 6x1, naquele horário ali das 6 e ônibus, tá? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera! Calma, Tchê. Calma, Tchê.